derrame sobre a sua vida, Deus, tudo o que ela precisa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastora, Deus abençoe, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada. Boa noite. Que bom estar com vocês. Eu conheço o pastor Marcelo, já não sei quantos anos agora, uns 3 anos, eu penso. Por aí. E eu disse, rapaz, essa igreja é a sua cara. Esse povo ri, esse povo brinca, esse povo se abraça, esse povo conversa. Aí agora, conhecendo a pastora Ana Maria, eu tenho que dizer, é a cara de vocês. Não é mesmo? Que especial estar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês como nós precisamos nos conectar intencionalmente. Propósitos divinos nos nossos relacionamentos. E quero compartilhar a partir de 2 textos bíblicos. Vamos caminhar com o texto da parábola do homem rico e do Lázaro, e depois em Mateus 10, quando Jesus envia os discípulos. Vamos começar nossa jornada? Fica com a sua Bíblia na mão, sua caneta para anotar, porque você veio, porque você entende que Deus quer falar com você. Amém? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em Lucas 16, 19 a 31. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero falar de uma experiência de 59 anos. Vou fazer 60 anos em março. Eu brinco que eu vou ficar sexagenária em março. E quando eu olho para trás, nesses 59 anos, quase 60, eu vejo tantas oportunidades que eu perdi. E eu não consigo mais voltar para resgatar. Nem dá mais tempo. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci Jesus. Com 17, 18, quase 18 anos, eu me formei no 2º grau, quando tinha ainda o magistério para dar aula para séries iniciais. E então, crente, novo convertida, amando a Jesus, disse, não vou fazer faculdade, porque Jesus vai voltar logo, nem vai dar tempo de fazer faculdade. Ah, meus irmãos, a gente faz umas coisas de vez em quando, né? Então eu e o livro de Tessalônica, que Paulo tem que escrever para eles, porque eles já tinham vendido os bens, já tinham dado tudo, estavam esperando Jesus voltar, e daí Jesus não voltou, e eles estavam olhando que escolha nós fizemos. A gente faz umas escolhas de vez em quando, não é mesmo? E aí tem escolhas que não dá tempo de voltar atrás. Minha filha estava hoje aqui, tem 36 anos uma, outra 39 anos, tem um neto de 15 e uma neta de 3, vai fazer 4 anos que estava aqui, mais uma neta, a menina de Daniel, de 2, vai fazer 3 anos. Eu fiz escolhas enquanto mãe, e fiquei mãe sozinha com 25 anos, com 2 meninas. Ele fez uma escolha por outra família, o pai delas faleceu já, voltou para Jesus antes de falecer. Mas eu fiz uma escolha por trabalhar e sustentar elas, mais até do que precisava. Fiz escolhas erradas. Eu não consigo voltar atrás. Hoje ela é uma menina adulta. É uma mulher, mãe. Eu sou avó da filha dela. E é uma mãezinha. Que coisa mais linda. Ela está fazendo outras escolhas na maternidade. Então, a gente faz escolhas possíveis, às vezes dentro do tempo da gente, dentro da maturidade que nós temos, não é assim. E tem escolhas que a gente não consegue mais voltar atrás, mas a gente consegue fazer boas escolhas daqui para frente, a partir da maturidade, dos valores que a gente foi adquirindo. Não é assim que a gente começa a ganhar juízo quando os cabelos começam a branquear, não é assim. Pelo menos a gente procura errar menos, não é? Procura errar menos. E nós vamos ler o texto de um homem que fez escolhas. Lucas 16, 19 a 31, você pode acompanhar. Eu vou ler na versão Nova Almeida Autorizada, você pode ler na sua versão. Diz, ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico.
Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida. E Lázaro, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Ou irão se assustar, né? A gente não sabe. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. O rico perdeu uma oportunidade que estava à sua porta. À sua porta. Ele vivia num luxo diário, ostentando. Lázaro vivia à porta dele, ele tinha recurso, ele tinha visibilidade, ele tinha condições, mas era lá cego para uma necessidade que estava diante dele, a necessidade de Lázaro. E a necessidade dele fazer novas escolhas. O inferno não tem a ver com a escolha dele ser rico. Tem a ver com a escolha que ele fez, com a vida dele, com tudo que Deus deu a ele. Porque ele disse: olha, para Lázaro ele ganhou os males, mas ele fez uma escolha. Para você, você tem as riquezas e você fez uma escolha. Que escolhas você tem feito com tudo que Deus tem te dado? Com oportunidades que estão na sua porta. Que escolhas você tem feito? Lázaro era a oportunidade diária de graça, de misericórdia, de missão, mas ele nunca abriu a porta para o Lázaro. Então, antes de Deus nos enviar para longe, ele nos envia para perto, porque o rico falhou no seu campo missionário diário, daqueles que estão perto. E não só do Lázaro. Onde mais ele falhou? Na sua família. Tenho 5 irmãos. E é ali no inferno que ele se torna um missionário. Olha só. O missionário tarde demais. Mas o inferno fez do rico um missionário. Agora ele vê, agora ele crê, agora ele tem urgência. Agora ele pede por missão. Me envia alguém à casa do meu pai. Envia alguém à casa do meu pai. Eu não posso ir então, mas envia alguém. Em outras palavras, alguém precisa alcançar os meus irmãos para que eles façam outras escolhas, não como eu fiz, antes que seja tarde demais. Então, o que o inferno produziu nesse rico? Consciência espiritual, urgência missionária, preocupação com os perdidos, intercessão, desejo de enviar alguém. Ou seja... O inferno transformou esse rico em tudo que eu e você devemos ser. Para o rico era tarde demais. Mas para mim e para você, não. Amém? Não é tarde demais. Aqui tem uma mensagem que muitos de nós, muitas vezes, ignoramos. Não tem evangelização pós-morte. Não existe segunda chance. Não existe arrependimento depois da eternidade. Então a missão é quando, queridos? Quando é a missão? Agora! É agora! As oportunidades estão diante de nós, os Lázaros estão às nossas portas. Nossos 5, 10, 2 irmãos, amigos, estão ali. Quando ele pede
envia alguém. Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. A palavra anunciada, o evangelho pregado, ou seja, a palavra é suficiente, mas precisa ter obediência. Precisa haver convencimento do Espírito diante de quando se ouve a palavra, de quando se ouve o evangelho. O que é a minha e a sua tarefa? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Minha e tua tarefa não é convencer. É que eles ouçam. Como poderão crer se ninguém prega, se não ouvem? Anuncie o evangelho. Seu papel não é convencer. Você não é o Espírito Santo. Não estou vendo ninguém aqui mais ou menos com cara de Espírito Santo. Também não sei como é isso. Faça a sua parte. Pisa, que o mar vermelho vai se abrir. O Lázaro tinha uma conexão diária com o homem rico. O homem rico tinha uma conexão diária com Lázaro, certo? Não tinha como ele sair da casa dele sem encontrar o cara lá. Estava lá o cara. Mas ele não usou essa oportunidade para alcançar. Oportunidade desperdiçada, mas é lá no inferno que ele entendeu o valor de alcançar pessoas, mas já era tarde. Pessoas à nossa porta são nosso primeiro campo missionário. Quem são as pessoas na sua porta? Quem são as pessoas na sua porta? A nossa irmã compartilhou aqui. Eu quase disse amém aqui, aleluia. Queria aceitar Jesus depois da fala dela. É muito lindo isso. Estou querendo ir no PG dela, eu acho. Quem é do PG dela que está aqui? Olha aqui, olha, já deram boas-vindas no PG, ó, já me aceitaram, já é um caminho. Porque ela disse, este Mário era o Lázaro para ela. Um judeu que não conhecia Jesus como Messias ou Salvador. Esse era o Lázaro dela, era a oportunidade. Porque já se relacionava com ele. Quem são os Lázaros? A sua porta, as oportunidades. Então, antes dos confins da terra, que devem fazer parte, alguém me falou de manhã, alguém que está indo para Quito, Equador, eu estava algum mês mais ou menos atrás lá, trabalhando com projetos de denominações também, como vocês têm feito igreja aqui, com células, com discipulado, com pequenos grupos, relacional, a Assembleia de Deus, os Nazarenos, Aliança Cristiana, Igreja Evangélica Missioneira, mas lá são 4, 5 denominações que estão começando, que vocês estão tendo aqui. Olha que lindo como Deus está se movendo no Equador. Só Deus pode fazer isso, queridos. E ela disse, eu estou indo para o Equador. Este pode ser os confins da terra, porque desde a metade do mundo, eles falam tanto disso lá, e eu fui lá num lugar, botei um pé num lado, um pé no outro, estava num hemisfério e no outro, é esquizofrênico isso, né? Mas tá bom, ela vai para os confins da terra. Mas o que nós aprendemos com Lázaro aqui, que antes dos confins da terra existem as portas da nossa casa, os Lázaros que ignoramos, as vidas invisíveis, as portas que não abrimos. Então a pergunta é, quem é o Lázaro que Deus colocou em sua porta? É família. E às vezes é difícil, família. Eu tive que pedir perdão a Deus e tenho que conversar isso com meus genros, porque eu descobri há pouco tempo que eu queria que minhas filhas tivessem feito escolhas diferentes. Eu estou falando isso aqui, está saindo na internet, mas eu vou conversar ainda com eles podem até ouvir. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus 2 genros. Abençoo eles como família que Deus deu. São os pais dos meus netos. O DNA deles está nos meus netos. E eu sou grata a Deus porque deu eles. E afinal de contas, eles são batistas. Olha só. Mas nem sempre foi assim. E eu não tinha percebido como inconscientemente eu tinha uma resistência
É assim na sua família, que às vezes você tem uma certa resistência a algumas pessoas. E Deus tem que trabalhar para você entender que são oportunidades. Às vezes não é de evangelizar que conheça Jesus, mas de ser bênção e levar essa pessoa a crescer em Deus. Como eu posso abençoar? Deus me disse, como você quer? Você ora, que pede que eu abençoe a vida se você não aceita eles. Como você me pede que abençoe essa família se você não aceita? Talvez oportunidade de ser vizinhos. Aquela vizinha linguaruda que gosta de fazer fofoca. Sabe, eu gosto de uma piada que diz assim, minhas piadas são velhas, mas eu conto, nunca contei para vocês ainda. Tenho dom de línguas, pessoas falando em línguas estranhas, e tenho dom de língua grande. Vocês já ouviram o dom de língua grande? Fala demais. Mas essa vizinha talvez não falar tanto e falar que fere. É um grito de pedido de ajuda. De solidão no meio da multidão. De querer ser percebida, estou aqui, por isso fere. Talvez colegas de trabalho, onde você pode compartilhar e comunicar o amor por meio de sua vida, servindo, estando disponível, colocando limites muitas vezes, mas limites com amor, não limites, sai para lá. O que você fará com as oportunidades que estão em sua porta? O que você fará? Eu imagino que Deus já trouxe à sua memória muitas pessoas. Talvez pessoas que você que está aqui convidado por alguém nessa noite, que você saiba que você é amado por essa pessoa que te trouxe. Porque esta pessoa tem o desejo profundo de alegrar Jesus, levando você até Ele. Mas evangelizar não é um projeto. Evangelizar é um estilo de vida. Não é um evento. Não é um evento. Agora eu evangelizo. Agora é um programa. Agora é uma iniciativa. Agora eu vou evangelizar. Eu estou evangelizando. Compartilhei como foi difícil para mim. Que semanas difíceis de lutas eu tive. Pessoas que eu achei que já estavam avançando em algumas propostas de caminhada, pastor. Pastor é gente boa, gente. É gente boa. Mas pensei que já estava mais claro para ele a proposta. E quando comecei a conversar, ele trouxe um discurso de um conceito assim. Pensei, meu Jesus, o que a gente fez até aqui então? E o Daniel me cutucava, meu marido. Deixa, calma. Deixa, eu vou conversando com ele. Vai clareando para ele. E eu, irar é humano. Deus te ira diante do pecado. Nós também vamos nos irar. Mas atuar sobre a ira é pecado. E a minha fala, mesmo que eu não fui, imagino que eu não fui na fala grosseira, mas eu sou muito expressiva. Aqui ele fala tudo. Eu falei a partir da minha ira. Como você não está dando conta? Não falei isso. Pode ficar tranquilo. Mas o jeito que eu falei, as palavras que eu usei podem ser as certas. Mas a emoção que estava junto era porque eu queria ferir. Como você ainda não está no lugar que eu achava que você estava? Assim. Evangelização é um estilo de vida, não que você vai ser perfeito a vida toda e você nunca vai errar com o teu irmão. Eu estou procurando restituir esse pastor. Estou preparando todo um estudo, material, recursos para ajudar ele a pensar que ele pode fazer mudanças e continuar, nem vou dizer a denominação. Igual a denominação dele, com suas características, sem se descaracterizar. A sua igreja ligada à sua denominação, o que é a proposta. Vou procurar restituir ele e vou ter que verbalizar e pedir perdão. Dizer, aquele dia eu falei irada com você, me perdoa, meu irmão.
Evangelizar ou discipular uma pessoa não é ser perfeito o tempo todo, você não vai aguentar. Mas é ser você mesmo. É pedir perdão quando precisa pedir perdão. E a outra pessoa perceber que hoje você está errando menos do que ontem. Hoje você está falando mais paciente do que ontem. Isso é processo. Não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo para o qual Cristo me conquistou. É prosseguir para o alvo. É deixar as coisas para trás. Mas isso é um processo contínuo até Jesus voltar ou eu e você sermos promovidos para a glória. Aliás, meu irmão, minha irmã, você sabe por que você está aqui ainda? Jesus não te levou para a glória ainda porque há áreas em sua vida para você crescer. Então vamos tirar essa máscara de perfeição. Eu não evangelizo o outro para vir para um lugar de perfeição que nem eu consigo vir. Eu evangelizo para ele se encontrar com Jesus. Receber a vida eterna, ou seja, ele está morto espiritualmente, vivo fisicamente, morto em delito e pecado, separado de Deus. Agora ele recebe o sopro da vida, a vida de Deus entra nele, ele está conectado com Deus de novo, ele tem relacionamento com Deus, ele se torna filho de Deus, e tudo que a palavra diz de promessa para ele por ser filho de Deus acontece na vida dele, está disponível para ele. Nada mais vai separar ele do amor de Deus. Isso é fantástico. O que acontece quando uma pessoa aceita Jesus é sobrenatural. A vida de Deus está nele. Agora, ele tem um comportamento aprendido. Agora, ele tem que ajustar como ele vive a partir dessa identidade de filho de Deus. Esse é o meu processo e o seu no discipulado. Então, quando eu evangelizo, eu não convido as pessoas para algo mágico. Eu convido para elas experimentarem o sobrenatural da salvação em Jesus. Ser acrescentado à igreja de Jesus, porque isso é sobrenatural. Atos 2:47 diz que Deus acrescenta os que iam sendo salvos à igreja primitiva. Isso é sobrenatural, ser parte da igreja é sobrenatural. Agora, esse é um processo de uma vida. Filhinhos, jovens, pais. É um processo de maturidade espiritual. De ajustar a minha vida conforme a minha nova identidade. Então, quando eu evangelizo, é um processo, evangelizar e discipular é o mesmo processo. Eu estou levando a pessoa a conhecer Jesus e a crescer em Jesus, não só conhecer Jesus. Ela precisa ir para o teu PG, caminhar com você, ela precisa fazer as bases da fé e caminhar com você em crescer, assim como você também precisa continuar crescendo. Então não é de um lugar de perfeição que eu estou falando aqui para vocês. Eu estou falando de minha vida para vocês, não é mesmo? Estou falando de processos de Deus na minha vida. Quando você vai evangelizar, nós já vamos olhar agora Mateus 10, já pode ir abrindo a sua Bíblia, Mateus 10. Quando nós vamos evangelizar, nós vamos convidar as pessoas a se relacionar com Jesus, queridos. E na relação com Jesus, elas vão ser discipuladas diretamente por Jesus e vão ser discipuladas por Jesus por meio da sua vida e da minha vida. Caminhando com elas. Mas a relação delas, elas precisam se relacionar com Jesus. Então, abra sua Bíblia em Mateus 10. Eu quero destacar 3 fundamentos essenciais do que significa não ser um missionário tardio como foi o homem rico. Mas um missionário agora, neste momento. Aproveitando as oportunidades que Deus tem te dado. Mateus 10, versículos 1, 7 e 8. Vamos ler lá, abre sua Bíblia. Mateus 10, versículos 1, 7 e 8. Diz assim: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Agora 1:7. Pelo caminho, preguem, olha só, preguem, falem, anunciem, preguem que está próximo o reino dos céus.
curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Antes de ser enviado, Mateus 10:1 diz, tendo Jesus chamado os seus 12, antes de enviar, Jesus chama para si. O chamado, o envio começa no chamado para vir até Jesus. Antes de serem enviados para o mundo, Jesus chama os discípulos para perto de si. Antes de terem uma missão, os discípulos têm um mestre. A vida missionária, evangelizar, não começa com atividade. Pode notar isso? A vida missionária de evangelizar pessoas não começa com atividade. Começa com identidade. Se você entende que você foi salvo por Jesus, não somente para ir para o céu, mas para ser alguém enviado por Ele, isto começa tendo clareza da sua identidade. Os 12 foram chamados para estar com Jesus. Por quê? Porque é Jesus quem chama, é Jesus quem capacita, é Jesus quem dá autoridade, é Jesus quem dá a mensagem. Ele diz, vão e preguem. Você não vai falar o que você quiser. Você não vai porque você é bonito, tem uns lindos olhos, sei lá de que cor. Você não vai porque você fez faculdade de teologia lá na Batista Pioneira, né? Ele estava contando que ele fez lá do lado da cidade da minha filha, olha só. Lá no sul. Vocês já viram que eu sou gaúcha, né? Mas barbaridade, meu sotaque não tem como, né? Você não vai evangelizar porque você decorou não sei quantos versículos. Isso é importante, você precisa. Você vai porque primeiro você veio a Jesus. E é Jesus quem diz vai. E te dá autoridade, te dá mensagem. É Jesus quem te capacita. Ah, como eu vou falar? Ué, meu irmão, experimenta ter uma vida de relação com Jesus e vai contar para os outros o que você está ouvindo de Jesus. Eu tive uma surpresa com Deus. Sabe, passar roupa é algo que eu não gosto. Se alguém aqui gosta de passar roupa, tem uma pilha lá em casa. Pode passear lá em casa. Daniel tinha uma viagem a trabalho. Botei The Chosen para olhar lá, 5ª temporada. E fui lá, passando roupa. E olhando o filme, para me distrair, para não ser tormento, né? Que nem o homem rico aí. Esse é o meu tormento. E me impressionou. Pedro perguntando para Judas. Mas você não tem fé em Jesus? Judas disse sim. E Pedro disse, então por que você não confia nas escolhas que Jesus está fazendo? Por que você quer que Jesus faça uma escolha de levantar o povo numa guerra contra o governo? Me quebrou no meio. Me quebrou no meio. E depois Jesus vai olhar a 5ª temporada. Quando Jesus vai conversar com Judas, Jesus de novo diz, mas essa é a escolha que eu estou fazendo, do caminho que eu estou escolhendo. Porque esse é o caminho que o Pai escolheu para mim. E Judas tinha outros planos para Jesus, vocês acreditam? Mas vocês acreditam que eu também? Muitas vezes tenho outros planos que não são os de Jesus. Ah, porque o fulano devia fazer isso, o fulano devia ser aquilo. Alguém brincava assim, que Deus tem propósito para a pessoa e eu tenho planos para ela. Sempre tem uma coisa boa para alguém fazer. Eu gosto de dar trabalho para os outros. E muitas vezes não é exatamente o que Deus quer. Eu sou muito rápida em dizer, olha, eu acho que isso fica bom, deve fazer isso na sua igreja. E descobri que eu, muitas vezes, e me entristeceu muito. E não foram semanas fáceis. Porque Deus foi me mostrando o meu coração para mim mesmo, como na situação daquele pastor. Começou com o Judas. E Jesus pergunta, em um momento da conversa com Judas, não estou falando que está na Bíblia, estou falando do The Chosen, é uma interpretação. Jesus diz, uma vez o teu coração era meu. E eu chorei e disse para Jesus, meu coração é teu.
não quero perder. Não quero me perder em um monte de boas ideias. Mas quero depender de ti. Vocês estão vendo como eu estou testemunhando para vocês o que estou ouvindo de Deus em minha vida? Isso é evangelizar, querido. Compartilhe o que você está ouvindo com Deus. Compartilhe o que Deus está trabalhando em sua vida. A missão começa onde termina a autossuficiência e começa essa dependência de Deus. A sua missão não depende da sua capacidade. A missão de evangelizar alguém, aquele vizinho, aquele parente, depende da promessa de Deus para a vida da pessoa. Porque você vai se mover com Deus. Só que no caminho, olha o que diz os versículos 16 a 20. No caminho, 16 a 20. Diz assim, Mateus 10 ainda, está com a Bíblia aberta, né? Vamos lá, 16 a 20. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Tenham cuidado com os homens, porque eles o entregarão aos tribunais, os aceitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é que fala por meio de vocês. Eu não estou romantizando. Vai ser tudo mil maravilhas. Você vai falar. Você vai ter um colega que ri. Você vai dizer outro que diz: que é isso? Olha tudo que você fez. Olha o que você já disse. Olha o que você fez ano passado. Aquele filme, eu sei o que você fez verão passado. Faz sentido para muito crente. Porque quer te desautorizar. Onde é que estava a autoridade do Pedro? Porque ele nunca errou? Onde é que estava a autoridade do Pedro? Estava porque ele era um homem perdoado. Um homem que chorou amargamente o seu pecado. Um homem que experimentou o perdão de Deus, por isso ele se levanta em Atos 2, sem medo nenhum. E fala para aquela multidão, e milhares se convertem. Não porque ele foi um homem que sempre acertou, mas porque era um homem ali que experimentou a graça de Deus e agora podia falar da graça de Deus para os outros. Alguém disse certa vez que evangelizar é um mendigo dizendo para outro mendigo onde tem pão para comer. Você já pensou isso? Quando eu evangelizo alguém, eu não evangelizo aqui. Agora eu sou o supra-sumo. Supra-sumo é do século passado, né? Mas quem vai fazer 60 anos tem que usar. Depois você me ajuda com umas coisas novas, né? Eu sou a cereja do bolo. Por isso eu estou te evangelizando. Não, eu sou mendigo. Achei onde tem pão. Agora você pode ir ali pão. Eu não tenho, mas eu te digo onde tem. Eu sei onde tem água que tu pode beber. Que você não precisa voltar. Porque é água que vai saciar a tua sede. São conexões que alcançam pessoas. Não tema perseguição, porque o Pai vai falar com vocês. Não temam a morte, diz no versículo 28, porque eles não podem tocar a tua alma. E no versículo 31, ele encerra dizendo, olha só, Mateus 10, 31. Ele encerra dizendo, portanto não temam, vocês valem bem mais que muitos pardais. Uau! Em que contexto ele está dizendo isso? Para eu me sentir, uau, que massagem no ego aqui, que lindo. Olha lá, Ene, você vale muito mais do que muitos pardais. Pardal que ele conta, fala no versículo anterior que nenhum deles cai no chão sem o consentimento. O contexto está dizendo, vão!
Porque vocês são meus, vocês têm uma identidade, vocês têm uma mensagem. Vão, eu dou autoridade para vocês irem, preguem o reino, curam pessoas, expulsam demônios, porque vocês estão debaixo da minha autoridade. Mas vocês vão ter pessoas que vão rir, vocês vão ter pessoas que não vão aceitar, vocês vão ter pessoas que vão querer diminuir o valor de vocês. Mas vocês têm valor, vocês são meus, e vocês estão indo debaixo da minha autoridade. Mas também os nossos valores precisam ser transformados. Jesus diz no versículo 40, 10:40. Olha lá, em casa você vai ler o capítulo todo de Mateus 10, combinado? Olha que Jesus está vendo. Combinado? Tá bom. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus, gente? O Pai. Olha que lindo isso aqui. Eu estou enviando vocês debaixo da minha autoridade. Eu estou dando para vocês uma mensagem. Eu estou dando para vocês autoridade. E quem receber vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe a Deus Pai. Jesus está dizendo que as tuas conversas, as tuas escutas de pessoas, a tua presença com aquelas pessoas, os teus relacionamentos, aquela vizinha, aquele familiar, são terrenos missionários. São terrenos missionários. Deus usa relacionamentos para cumprir propósitos eternos. Deus usa relacionamentos para cumprir propósitos eternos. Então, um simples copo de água não passa despercebido. Não tem gestos pequenos. Não tem encontros aleatórios. Falamos em um prestador de serviço. Hoje compartilhei um prestador de serviço que ficamos muito tristes porque nós vamos nos mudar. E os móveis não estão prontos. E já entregamos o apartamento onde estamos. Temos que ir para um Airbnb. E eu não gosto de mudança, porque eu passei a minha vida toda de mudança. Isso mexeu demais comigo essa semana. Não gosto de mudança. Me tira do controle. E eu sou uma pessoa que gosta de controlar. Eu sou uma pessoa em tratamento de Deus. Graças a Deus. Eu não sou descontrolada. Mas o controle é uma idolatria. Então, quando essas coisas que estão planejadas saem fora do planejado, é sofrido para mim. É Deus me tratando, minha irmã. Olha aí, ó. E essa pessoa responsável está na UTI, lutando entre a vida e a morte. E eu não sabia. Isso não diminui o erro deles de não terem se planejado, terem uma equipe. Eu quero dizer isso. Mas, de novo, eu quero voltar para o meu coração, lembra? Tudo tem a ver com o meu coração. Como eu atuei a partir da ira. E nem queria escutar o que estava acontecendo. Eles também não queriam falar o que estava acontecendo. Mas é o meu coração, queridos. Não importa o que o outro fez de errado. Eu tenho que vigiar o meu coração. Porque o outro errou, eu não tenho o direito de errar. Porque o outro pecou, eu não tenho o direito de pecar. Isso não me dá legitimidade para errar e pecar, é o meu coração. Então não tem encontros aleatórios. E eu estou orando por essa pessoa. Eu estou clamando a Deus por essa pessoa. Parece ironia, né? Mas Deus tem um bom humor. Vocês nem imaginam. Então, as conexões são pontes. Os relacionamentos são pontes. Ore por conexões divinas, por pessoas estratégicas que Deus já colocou ao seu redor. Segundo, veja pessoas, não multidões. Evangelização é relacional. Você até pode estar ali na praça falando para 10, 20 pessoas, ou está aqui falando. Mas é relacional. 3, ouça antes de falar. Disponibilidade abre portas que discursos não abrem. As pessoas estão ouvindo muita informação já, gente. Faça uma pergunta e ouça com interesse verdadeiro, não olhando aqui, não fazendo outra coisa. Mas ouça esta pessoa falando. Ouça
ela dizendo para você o que ela está dizendo. Se importe com o que ela está dizendo. Procure ouvir a dor que está ali no que ela está dizendo. Disponibilidade para ouvir, de estar presente, porque hoje as pessoas não estão presentes uma diante da outra. É quase missa de corpo presente, sabe? Está ali o corpo só, mas já foi. Sabe, a tradição católica tem a missa do corpo presente ali, né? Está só o corpo ali. E não é isso, isso não conecta. Eu me conecto quando eu verdadeiramente estou diante da outra pessoa. Estou aberta para ouvir ela. Eu não estou ali para dar todas as respostas para ela. Eu estou ali para ouvir ela. E na medida do que ela traz, ela me dá legitimidade. Ela abre para que eu possa dizer algo para ela. Compartilhe sua história. Seu testemunho é o lugar onde a teologia encontra vida. Que frase bonita essa, né? Seu testemunho é o lugar onde a teologia encontra vida. Você pode falar que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus vai voltar. Você pode falar que Jesus é o Filho de Deus. Mas se ela vê que esse Jesus, Filho de Deus, é o Senhor de sua vida, e você testemunha como você tem paz, como você pode dormir de noite, eu espero pelo menos, como você pode estar sendo transformado de uma pessoa que ganha essa identidade de Jesus, essa é uma teologia que vai conectar com a vida dela. Você precisa apontar para Jesus, não só para você, mas sua vida precisa revelar Jesus. De novo, não perfeição, processo. Quando você compartilha seus processos, as pessoas vão dizer, uau, ela é crente. Ela ama Jesus, é discípula de Jesus e tem lutas que nem eu. Uau! Mas ela não está sozinha nas lutas, ela está avançando. Ela tem paz, ela tem esperança diante das lutas. Eu quero isso para a minha vida. Então você aponta para Jesus, não só para o que Ele está fazendo em sua vida. Compreendem isso? Aponta para Jesus, não só para o resultado. O resultado não vai ajudar ela. Mas se ela vê aqui em sua vida o que você está vivendo, e você diz que esse resultado é desse Jesus, e que ela precisa desse Jesus, você é a conexão que leva ela até Jesus. Sirva profundamente. O amor toca a vida das pessoas quando nós servimos ela. O amor toca. Uma vez eu peguei tem um negócio chamado BlaBlaCar, lá em Goiás. Não sei se aqui tem também de carona compartilhada. E eu estava muito irritada, porque ele ia pegar uma moça, eu tinha que ir para o avião para o aeroporto, e era uma cidade vizinha, e essa moça estava demorando, e daí ela ia ter bagagem, daí não ter lugar para minha bagagem, eu estava bem irritada. E o rapaz estava numa paciência, numa amorosidade. Não, nós vamos ajeitar aqui. Que vergonha. Era um irmão em Jesus. Muito mais transformado que eu. Ele estava tão disponível para me servir. Pensei, tem alguma coisa diferente nesse rapaz. Confie no Espírito Santo. Aqui eu quero encerrar. Você pode dizer aleluia, que eu vou encerrar. O Espírito e a palavra se movem em Gênesis 1, quando a terra estava sem forma e vazia. Não importa a falta de forma, as lutas. Não importa o quanto estão deformada a vida de uma pessoa. Seja a sua vida ou a vida de quem você está evangelizando. O Espírito e a palavra se movem. E a ordem acontece. E a forma vem. Porque o Espírito e a palavra se movem. E você vai abrir a sua boca. Vai compartilhar como esse poder de Deus tem transformado a sua vida. Porque o Espírito e a palavra vão se mover. E vão levar pessoas a experimentar essa transformação. Não porque você tem esse poder, mas porque você está debaixo da autoridade de Jesus. E Atos 1:8 diz que você é revestido do poder de Deus para ser testemunha. Então o poder de Deus fluindo por meio da sua vida, o sobrenatural invade este natural aqui, sem forma e vazio. E a palavra de Deus é viva e eficaz.
e vai transformando essas pessoas de dentro para fora. E isso é um milagre. E você é convidado de Deus para fazer parte desse milagre. Não veja evangelização como um peso, uma obrigação. Como um privilégio que Deus te chama para fazer parte deste milagre, onde o sobrenatural invade o natural. Uau, uau! E é uma mudança para toda uma eternidade. Aions, de eternidade a eternidade. Você tem experimentado este sobrenatural de Deus invadir a sua vida e transformar a sua vida? Como eu tenho testemunhado para vocês de áreas de minha vida que Deus está me quebrando e me transformando e dizendo: não mais, Elaine. Toma jeito aqui. Leva a sério isso aqui. Você tem experimentado esse poder de Deus transformando a sua vida? E ao mesmo tempo, quando você vai testemunhar ao outro, é esse poder de Deus, essa graça de Deus em sua vida, transformando você de dentro para fora, que vai fluir para a vida do outro. E ele diz: eu quero isso em minha vida. Aí você diz: eu não tenho, mas eu sei. Ele quer que você receba isso. Quero pedir que você ore nesse momento. O que Deus falou com você aqui? Uma palavra, uma frase que Deus trouxe para a sua vida nesse momento. Quero pedir que você converse com o Pai. Não deixe os pássaros roubarem essa palavra que Deus trouxe ao seu coração. Procure ficar na presença do Pai. Pai, nós não sabemos quando o vento sopra, quando o teu Espírito sopra e traz um mover sobrenatural. Por isso nós precisamos andar em intimidade contigo, para perceber isso em nossa vida. Quando o teu sobrenatural, o teu Espírito nos entristece, nos inquieta e nos chama a caminhar contigo uma jornada de transformação em áreas específicas da nossa vida. Processos profundos que tu queres que vivamos. Como tu queres te revelar a nós, Pai, por meio de experimentarmos em nossa vida a transformação. É assim que vamos te conhecendo. Ao mesmo tempo, quando caminhamos com pessoas, sejam familiares, sejam amigos, colegas, aqueles que estão à nossa porta, Pai, como o homem rico tinha o Lázaro à porta dele. Nós cremos que o teu sobrenatural se move e nos convida a nos movermos contigo, para que aquela pessoa experimente este sobrenatural, levando ela a nascer de novo e a experimentar a alegria de ser teu filho, filho do teu amor, alegria da tua vida. Isso só o teu sobrenatural pode fazer. Mas tu convida a mim e a cada um aqui, que está nos assistindo online, a ser teus parceiros, se juntando contigo, quando o teu sobrenatural está se movendo na vida dessas pessoas, por meio do teu Espírito e da tua palavra. E a minha oração é que os nossos olhos espirituais estejam abertos nessa semana, estejam abertos, sejamos intencionais em perceber como o teu Espírito está se movendo, gerando crise na vida de pessoas. E como tu nos convida a nos juntar a ti nesse tempo de crises, de perguntas, de pessoas que estão dispostas, prontas para ouvir a palavra. E que possamos pregar, anunciar o reino de Deus entre nós. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.